Hoje, mergulharemos na vida e legado de um dos ícones mais influentes da história da música, o inigualável James Brown. This is a man where... Thank you. Conhecido como o padrinho do soul e o homem mais trabalhador no show business, energia e inovação. Prepare-se para uma jornada emocionante através da vida de uma lenda do soul, desde suas humildes origens até suas incríveis conquistas na indústria da música e no ativismo social. Vamos explorar sua carreira, músicas icônicas e seu impacto duradouro. Prepare-se para se mover ao ritmo do soul enquanto homenageamos a vida e a carreira de James Brown. James Joseph Brown Jr., nascido em Barnwell em 3 de maio de 1933 e falecido em Atlanta em 25 de dezembro de 2006, foi um talentoso artista norte-americano amplamente reconhecido como um dos cantores mais influentes do século XX na cena musical global. Durante sua vida, ele alcançou a notável marca de mais de 100 milhões de álbuns vendidos e é reverenciado como um dos maiores artistas de todos os tempos. Como um artista versátil e prolífico, Brown deixou uma marca indelével na indústria da música. Ele influenciou uma série de artistas em todo o mundo, incluindo o icônico rei do pop Michael Jackson. Além disso, suas contribuições moldaram os ritmos da música popular africana, como o afrobeat, juju e mbalax, e serviram como modelo para um subgênero inteiro do funk conhecido como gogo. A trajetória profissional de Brown começou em 1956, e ele rapidamente ganhou notoriedade no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, devido às suas apresentações arrebatadoras ao vivo e uma série de canções de grande sucesso. Mesmo enfrentando desafios pessoais, conseguiu manter sua relevância ao longo dos anos 80. Além de sua carreira musical de sucesso, Brown também desempenhou um papel significativo na arena política dos Estados Unidos durante as décadas de 1960 e 1970. James Brown era conhecido por uma série de apelidos, entre os quais se destacam Soul Brother Number One, Sex Machine, Mr. Dynamite, The Hardest Working Man in Show Business, The King of Funk, Minister of Dano no Super Heavy Funk. Infância e origens. James Joseph Brown Jr. veio ao mundo na pequena Barnwell, localizada no estado norte-americano da Carolina do Sul, no dia 3 de maio de 1933, numa época marcada pela Grande Depressão dos Estados Unidos. Ele era filho de Joseph Joe James Gardner e Susie Bellins. Inicialmente, o nome completo de Brown seria uma duplicação do nome do pai, com a adição de Dear, mas por um erro no registro, ficou oficialmente conhecido como James Joseph Brown Jr. na infância. Brown era chamado de Junior, mas quando passou a morar com sua tia e um primo que também tinha esse apelido, ele passou a ser chamado de Little Junior. A família de James Brown enfrentava condições de extrema pobreza e CIS.7 quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Seus pais se separaram, pois sua mãe deixou seu pai para viver com outro homem. Após o abandono da mãe, Brown continuou vivendo com seu pai até os 6 anos de idade, quando os dois se mudaram para Augusta, no estado da Geórgia. Nessa nova fase, seu pai o entregou aos cuidados de uma tia que administrava uma casa de prostituição. Apesar de viver com parentes, Brown passava longos períodos entregue a si mesmo, perambulando pelas ruas. Durante sua infância, Brown arranjou diversas maneiras de ganhar dinheiro, como engraxar sapatos, vender e trocar selos, lavar carros e pratos, além de participar de concursos de talentos musicais. Foi nessa época que ele começou a se apresentar para as tropas de Camp Gordon, no início da Segunda Guerra Mundial, pois os comboios militares passavam pela ponte próxima à casa de sua tia. Com os ganhos dessas empreitadas, Brown aprendeu a tocar gaita, presente de seu pai. Além disso, ele foi ensinado a tocar guitarra por Tampa Reds, um músico renomado que estava envolvido com uma das mulheres da casa de sua tia. Brown também aprendeu piano e bateria com outros músicos locais. Seu desejo de se tornar um artista foi inflamado ao assistir uma apresentação de Louis Jordan, um famoso músico de jazz e R&B, que se apresentava com sua banda Timpani 5 em um curta-metragem chamado Caldonia. Quando se tornou adulto,
Brown decidiu legalmente remover o Deer de seu N.9. Ele começou a se envolver em atividades criminosas em Augusta e aos 16 anos foi condenado por assalto à mão armada, sendo enviado para um centro de detenção juvenil em Tacoma, no ano de 1949. Enquanto estava na escola de correção, Brown conheceu Bobby Bird, que o viu se apresentando na prisão. A família de Bird ajudou a conseguir sua libertação antecipada, após ele cumprir 3 anos de sua sentença. A condição para sua libertação era que ele conseguisse um emprego e não retornasse a Augusta ou ao condado de Richmond. Após tentar a carreira de boxeador 10 e atuar como arremessador em um time de beisebol semiprofissional, carreira interrompida devido a uma lesão na perna. Brown concentrou-se totalmente em sua carreira musical. A carreira de James Brown se estendeu por várias décadas e teve um impacto profundo no desenvolvimento de diversos gêneros musicais. Ele realizou shows em toda a região sul dos Estados Unidos, expandindo sua atuação para todo o país e posteriormente para o mundo inteiro. Além de se apresentar em programas de televisão e filmes, ele deixou sua marca no cenário musical com inúmeros sucessos. Um fato notável é que James Brown é o artista com o maior número de singles a figurar na parada da Billboard Hot 100 sem nunca alcançar o primeiro lugar desta lista. Início dos anos 60. No início da década de 60, James Brown conquistou as paradas musicais com êxitos notáveis, incluindo uma versão da canção Not Train em 1962. Embora seus singles fossem imensamente populares no circuito conhecido como Chitlin Circuit no sul dos Estados Unidos e nas paradas de R&B Top Chart, tanto ele quanto os Famous Flames não haviam alcançado sucesso nacional, até o lançamento da histórica gravação ao vivo no álbum Live at the Apollo. Brown financiou pessoalmente a gravação deste álbum, que foi lançado pela King Records com a oposição de Sid Nate, o proprietário da gravadora, que não via potencial comercial em um álbum ao vivo sem material inédito. Contrariando as expectativas de Nathan, o álbum permaneceu nas paradas pop por 14 meses e chegou ao segundo lugar. Em 1963, Brown gravou uma versão da balada Prisoner of Love, seu primeiro sucesso a entrar no Top 20, e também estabeleceu a Tri-Me Records, sob a aprovação da King Records, marcando sua primeira incursão na gestão de uma gravadora. Após o sucesso de Live at the Apollo, James Brown lançou uma série de singles que, em conjunto com o trabalho de Alan Toussaint em Nova Orleans, serviram como a base do gênero musical funk. Com o êxito desse álbum, e a dificuldade da King Records em expandir suas vendas entre o público negro, James Brown e seu amigo Bobby Bird estabeleceram uma empresa de produção chamada Fair Deal para promover as músicas de Brown para audiências brancas. Nesse arranjo, a Smash Records, uma subsidiária da Mercury Records, foi usada para distribuir a música de Brown. Em 1964, a Smash lançou Out South, que alcançou a posição 24 nas paradas pop e pavimentou o caminho para o desenvolvimento do funk. No entanto, esse lançamento também desencadeou uma disputa legal entre a Smash e a King RDS. Durante a segunda metade dos anos 60, duas canções de James Brown, Papa's Got a Brand New Bag e Got We Feel Good, ambas de 1965, se tornaram sucesso tanto nas paradas pop quanto nas paradas R&B, permanecendo como os singles mais vendidos por mais de um mês. Em 1966, Papa's Got a Brand New Bag recebeu o Grammy na categorias Melhor Gravação de Rhythm and Blues. Brown continuou a aumentar sua fama, com aparições em filmes como Ski Party e The AMC Show, no qual ele e os Famous Flames Bobby Bird, Bobby Bennett e Baby Lloyd Stallworth compartilharam o palco com os Rolling Stones. No final dos anos 60, James Brown continuou a aprimorar o estilo inovador do funk. A canção de 1967 chamada Cold Sweat, que alcançou o primeiro lugar nas paradas de R&B, é frequentemente apontada como uma das primeiras músicas de funk e incluiu o que ficou conhecido como drum break. As faixas instrumentais, como Give It Up or Turn It a Loose e Licking Stick, ambas gravadas em 1968 e Funk Drummer gravada em 1969,
apresentaram uma versão mais desenvolvida do estilo que James Brown havia introduzido na primeira metade dos anos 60, com uma intrincada interação entre instrumentos, incluindo seções de sopros, guitarras, baixo e bateria. As mudanças no estilo de Brown, que começaram com Cold Sweat, também estabeleceram as bases para outros sucessos, como I Got the Feeling em 1968 e Mother Popcorn em 1969. Nesse período, os vocais de Brown frequentemente assumiam uma forma de declamação rítmica, que não era exatamente cantada nem totalmente falada. Isso se tornaria uma grande influência nas técnicas de rap nas décadas seguintes. Em novembro de 1967, James Brown comprou a estação de rádio WGYW em Knoxville por $75 mil americanos, posteriormente renomeada para Weed, refletindo suas próprias iniciais. A estação começou a transmitir em 15 de janeiro de 1968, focando em música Weed and Blues e adotando o slogan Weed 1430 La Soul. As gravações de James Brown tiveram um impacto significativo na indústria musical e influenciaram artistas como Sly Stone e sua banda Sly the Family Stone, Jarvis Scott 103 Cad Street Weed and Blues, Booker T da M.G.S. e cantores de soul como Edwin Starr, The Temptations. Michael Jackson, quando ainda era jovem, também incorporou os gritos e a dança de James Brown como líder dos Jackson 5, na gravadora Motown. As músicas de James Brown foram posteriormente amostradas por inúmeros músicos de hip-hop a partir dos anos 70, fazendo dele o artista mais sampleado da história. 18 com Funky Drummer sendo a peça musical mais sampleada de todos os tempos. A banda de James Brown durante esse período incluía músicos e arranjadores com formação no jazz. Ele era elogiado por sua habilidade como líder de banda e compositor, combinando a simplicidade do R&B com a complexidade rítmica e a precisão do jazz. A banda contava com nomes como o trompetista Louis Hamlin, o saxofonista, tecladista Alfred Pee Ellis e o guitarrista Jimmy Nallard, que contribuía com beats distintos e percussivos em cada música, além dos marcantes solos de saxofone de Maceo Park. Outros membros da banda incluíam Bobby Bird, Don Jabo Starks, Clyde Stubblefield e Melvin Parker, o irmão de Maceo, como bateristas, Santa Claire Pinckney no saxofone, Fred Wesley no trombone, Alfonso Country Kelly na guitarra e Bernard Oldham no baixo. Nesse período, James Brown expandiu seu império musical e aumentou sua influência na cena musical. À medida que seu império crescia, sua busca por independência financeira e criativa também se intensificava. Brown adquiriu estações de rádio no final dos anos 60, incluindo a WRDW em Augusta, Geórgia, onde ele costumava engraxar sapatos quando criança. Ele também gravou com outros músicos, como os Daps, uma banda de Cincinnati, e lançou álbuns de canções natalinas com sua própria banda. Por volta de 1970, a maioria dos membros da banda clássica de James Brown havia seguido outros caminhos, e o grupo The Famous Flames tinha se dissolvido, deixando apenas o membro original Bobby Bird junto a Brown. Eles contrataram uma nova banda, que se tornaria o berço de futuras estrelas do funk, incluindo o baixista Bootsy Collins, seu irmão, o guitarrista Phelps Catfish Collins, e o trombonista e diretor musical Fred Wesley. Essa nova formação foi batizada de DJ.B.S. e estreou com o single de 1970 Get Up e Feel Like Being a Sex Machine. Embora a composição dos DJ.B.S. tenha passado por várias mudanças, a primeira delas ocorrendo em 1971, eles se tornaram a banda mais reconhecida de James Brown. Em 1971, James Brown começou a gravar pela Polydor Records, que também passou a distribuir os discos do catálogo da King Records. Muitos de seus amigos e músicos de apoio, incluindo Fred Wesley, DJ.B.S., Bobby Bird, Lynn Collins, Vic Anderson e Hank Ballard, lançaram discos pela People Records, um selo fundado por Brown e posteriormente adquirido pela Polydor como parte de seu novo contrato com James. A maioria das gravações lançadas pela People tinha a produção de James Brown. Canções como I Know You Got Soul de Bobby Bird, Think About It de Lynn Collins e It's Too That de Fred Wesley
DJ.B.S. são consideradas parte do legado de Brown, assim como as músicas lançadas sob seu próprio nome. Em 1973, Brown compôs a trilha sonora do filme Blaxploitation Black Caesar. No ano seguinte, realizou uma turnê pela África e se apresentou no Zaire como parte do famoso evento The Rumble in the Jungle, a luta entre Muhammad Ali e George Foreman. Admiradores da música de Brown, incluindo Miles Davis e outros músicos de jazz, começaram a citá-lo como uma grande influência em seus próprios estilos musicais. No entanto, Brown, assim como aqueles que foram influenciados por suas músicas, também se deixou influenciar por outros artistas. O single de 1976 Hat Need to Be Loved, Love, que alcançou a posição 31 nas paradas de R&B, incorporou o riff principal da canção Fade de David Bowie, em uma relação de influência mútua, ao contrário do que muitos pensam. As gravações de James Brown pela Polydor durante os anos 70 continuaram a demonstrar sua inovação musical, construído ao longo dos 20 anos anteriores. Composições como The Payback, Papa Don't Take No Mess, Stoned to the Bone e Funk President P.O.P. It's Bad, 1974, assim como Get Up Off That em 1976, estão entre as gravações mais notáveis desse período. Finais dos anos 70 e década de 80, por volta da metade dos anos 70, James Brown estava perdendo sua posição de destaque e músicos fundamentais de sua banda, como Fred Wesley, o deixaram para se juntar ao Parliament Funkadelic. O fenômeno da música disco surpreendeu Brown, deixando-o despreparado e deslocando seu estilo puro de funk das pistas de dança. Seus álbuns Get Up Off That Thing e Bad Hit de 1976 representaram suas primeiras incursões no ritmo disco, com produções habilidosas. Embora os álbuns Mutas Nature, 1977, e Diamond 980, 1978, não tenham obtido sucesso nas paradas, o LP do original Disco Man de 1979, um álbum de música disco, inclui It's Too Funky in Here, sua última canção de sucesso naquela década. Em 1981, o contrato de Brown com a Polydor chegou ao fim, e sua agenda de gravações e turnês diminuiu. Apesar desses acontecimentos, Brown teve um ressurgimento nos anos 80, aparecendo em filmes como The Blues Brothers, Dr. Detroit e Rocky IV, além de fazer uma participação especial em Miami Vice no episódio Missing Hours, 1988. Ele também lançou Gravity, um álbum bastante popular, pela gravadora Scott Bruce, e o single Living in America, em 1985, que fez parte da trilha sonora do filme Rocky IV. Em 1987, Brown ganhou um Grammy de melhor vocal masculino de R&B por Living in America. Além disso, colaborou com o artista de hip-hop Africa Bambaataa no single Unity. Em 1988, Brown trabalhou com a equipe de produtores do grupo Full Force no álbum Unreal, fortemente influenciado pelo hip-hop, e conseguiu levar o single Static ao 5º lugar das paradas de R&B. Ao mesmo tempo, o remix de Give It Up or Turn It Loose, originalmente gravado em 1969 e presente na compilação I The Jungle Groove, tornou-se tão popular nas pistas de hip-hop que um dos pioneiros do hip-hop, Curtis Blow, chamou a canção de hino nacional do hip-hop. Décadas de 90 e 2000. Após uma temporada na prisão no final dos anos 80, James Brown lançou o álbum Love Overdue, incluindo o novo single Move On. Em 1991, a Polydor lançou um box com 4 CDs intitulado Star Team. Praticamente todos os álbuns de James foram relançados em formato de CD, sempre com faixas adicionais e comentários de especialistas. No mesmo ano, 1991, James Brown fez uma aparição no vídeo de MC Hammer, do Legit to Quit ou 2 Legit 2 Quit. Em 1993, lançou o álbum Universal James, que incluía os singles Can't Get Any Harder, How Long e Georgialina. Em 1995, lançou o álbum ao vivo Live at the Apollo 1995, que apresentava uma nova faixa de estúdio chamada Respect Me, lançada como single no mesmo ano. Seus últimos LPs durante este período foram I'm Back de 1998
que incluiu o single Funkia na Oa, e o álbum de 2002, The Next Step, com o single Killing Is Out, Squeezing. Ambos foram produzidos e coescritos por Derek Monk. Apesar de alguns problemas legais, James Brown continuou a realizar shows e a gravar regularmente. Ele também fez aparições em programas de televisão, filmes como Blues Brothers 2000 e eventos esportivos. Por muitos anos, os espetáculos da turnê de James Brown eram produções extremamente extravagantes nos Estados Unidos. No momento de seu falecimento, a banda que o acompanhava era composta por 3 guitarristas, 2 baixistas, 2 bateristas e 3 músicos na sessão de som. Para a turnê da James Brown Revue, Brown empregava um impressionante contingente de 40 a 50 pessoas, e a agenda incluía incríveis 330 shows anuais. Antes de James Brown subir ao palco, seu mestre de cerimônias pessoal proporcionava uma introdução elaborada, enunciando os vários apelidos de Brown e suas principais canções. Uma introdução icônica, realizada por Fats Gander e registrada no álbum Live at the Apollo, de 1963. Vida pessoal. Nos últimos anos de sua vida, James Brown residia em Beach Islands, Carolina do Sul. Ele foi diagnosticado com diabetes em estágio inicial, 34, e também enfrentou com sucesso uma batalha contra o câncer de próstata. Em 23 de dezembro de 2006, James Brown, já debilitado por problemas de saúde, compareceu ao consultório de seu dentista em Atlanta, Geórgia, com várias horas de atraso para uma consulta agendada para um implante dentário. Durante a visita, o dentista notou que ele parecia extremamente debilitado, fraco e tonto. Em vez de prosseguir com o procedimento dentário, o dentista aconselhou imediatamente que Brown buscasse atendimento médico. No dia seguinte, 24 de dezembro de 2006, Brown foi ao Hospital Crawford Lawn da Universidade Emory, também em Atlanta, para uma avaliação médica de seu estado de saúde. Ele foi admitido no hospital para observação e tratamento. De acordo com Charles Babbitt, um amigo e agente de longa data de Brown, o cantor havia estado doente e contou-se desde que retornara de uma viagem à Europa em novembro. Babbitt acrescentou que era típico de Brown não revelar ou se queixar a ninguém sobre sua condição de saúde, inclusive durante suas apresentações ao vivo. Embora Brown tivesse cancelado alguns shows agendados em Waterbury e em Alwood, ele é otimista de que seria liberado a tempo pelo médico para realizar suas apresentações de Ano Novo. Para as festividades de Ano Novo, James Brown tinha shows marcados no Teatro Count Basie em Nova Jersey e no B.B. King Blues Club em Nova York, além de uma participação ao vivo no programa especial de Ano Novo de Anderson Cooper na CNN. No entanto, seu estado de saúde continuou a piorar ao longo do dia. Na madrugada de 25 de dezembro de 2006, por volta de 1h45, James Brown faleceu devido à insuficiência cardíaca resultante de complicações da pneumonia. Naquele momento, seu agente Frank Copsidas e seu amigo Charles Babbitt estavam ao seu lado. De acordo com Babbitt, Brown proferiu suas últimas palavras: "Estou indo embora esta noite." Após o falecimento de James Brown, familiares, amigos, uma série de celebridades e milhares de fãs prestaram homenagens em cerimônias fúnebres realizadas em locais emblemáticos. Em 28 de dezembro de 2006, um desses funerais ocorreu no Apollo Theatre, em Nova York, enquanto o outro aconteceu na James Brown Arena, em Augusta, em 30 de dezembro de 2006. Além disso, uma cerimônia separada foi realizada na cidade de North Augusta, Carolina do Sul, em 29 de dezembro de 2006, reunindo amigos e familiares para homenagear o artista. Diversas personalidades famosas estiveram presentes nestas ocasiões, incluindo Michael Jackson, Joe Frazier, Dick Gregory, MC Hammer, Jesse Jackson, Bootsy Collins, LL Cool J, 50 Cent e Dan King, entre outros. É importante destacar que todas as cerimônias foram conduzidas pelo reverendo Al Sharpton. Em 2 de fevereiro de 2019, uma investigação liderada pela CNN sugeriu indícios de que a morte do cantor James Brown poderia ter sido um assassinato. A reportagem da CNN entrevistou 140 pessoas e examinou documentos que levantaram suspeitas de homicídio envolvendo o cantor e sua terceira esposa. O médico de Brown,
Marvin Crawford relatou que uma enfermeira descobriu traços de substâncias ilícitas em um tubo de respiração utilizado por Brown, afirmando que alguém poderia ter administrado uma substância ilícita que levou à sua morte. James Brown foi agraciado com diversas premiações e honrarias ao longo de sua carreira e, após seu falecimento, em 1993, o Conselho da cidade de Steamboat Springs, Colorado, realizou uma votação entre os moradores para rebatizar uma ponte que atravessava o rio Yampa. O nome vencedor, com 7.717 votos, foi James Brown Soul Center of the Universe Bridge. James Brown participou da cerimônia de inauguração desse evento. Em 22 de dezembro de 2007, ocorreu a premiação Tribute Fit for the King of King Records em honra a James Brown, no Madison Theatre em Covington, Kentucky. Este tributo, organizado por Bootsy Collins, contou com apresentações de Africa Bambaataa, Tuck the Public Enemy, The Soul Generals, Bucketheads, Freak Bass e Try It. O comediante Michael Coyer foi um dos apresentadores do evento. Durante o espetáculo, o prefeito de Cincinnati proclamou o dia 22 de dezembro como James Brown Day. 78. Há também rumores sobre a produção de um filme biográfico sobre James Brown, com Spike Lee como diretor. Então é isso aí, galerinha. Se gostou do conteúdo, deixe seu like para nos ajudar e se inscreva para não perder vídeos novos.